me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Olá, queridas mulheres amadas, tudo bem com vocês? Vamos encerrar nossa série Quem é Jesus? Quer dizer, só a série, né? Essa busca é incessante nas nossas vidas, né? Mas hoje é o nosso último episódio da série Quem é Jesus? Através do livro do Alessandro Vilas Boas, né? E para encerrar, né? Nós vamos ver o que Jesus fez por cada uma de nós um pouquinho antes dele voltar para o Pai. Jesus orou por mim e por você. Isso está registrado lá em João 17. E o livro diz assim, olha, tudo que falamos até aqui pode ser resumido na oração de Jesus, registrada em João 17. Eu vou ler só um trechinho, é uma oração maravilhosa, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Eu te convido a ler depois, é João 17, de 1 a 26. E eu vou ler só o comecinho. Diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, minhas queridas. Olha que coisa maravilhosa que Jesus faz para nós, um pouquinho antes dele subir aos céus. E aí o autor relata uma experiência que ele teve, né, no quarto dele, como se Jesus estivesse falando com ele assim, olha, se você quer saber mais de mim, você precisa saber mais quem eu sou, você precisa conhecer a minha oração. Você precisa ler a minha oração, que está lá em João 17. Porque João 17, diferente do momento angustiante do Getsemane, reflete um Jesus sóbrio, declarando uma oração sacerdotal. João 17 nasceu em um contexto de despedida. Jesus está falando assim, um pouquinho antes de fazer essa oração, lá em João 16, 28, ele está falando assim, olha, eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia eu deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus falava aos seus discípulos que chegara a hora de ir para o Pai, de partir. Então flui de Cristo uma oração, nessa hora. Ele começa apontando um norte, né, para os discípulos, para mim e para você, que guiaria os pedidos seguintes, o desejo de que os seus vivessem a vida eterna. Mais do que dar a vida eterna, ele ensinou como é que é a vida eterna. Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o enviado. Essa é a nossa vida eterna. Assim vai ser a nossa vida eterna. Jesus, com os olhos lá no alto, resume o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta. Quer dizer que a vida eterna não é viver um montão durante um período bem grande aqui, Flávia, não é isso? A vida eterna não é uma passagem o tempo todo pelo arco-íris, né? Um mar de rosas. A vida eterna não é uma vida sem enfermidades, sem doenças, sem pandemia, sem Covid. Não, a vida eterna não é nada disso. Talvez você tenha ido para Jesus, ele comenta aqui, né? Porque você não queria o inferno, mas mal sabendo o que era o céu. Depois a verdade se revela. A vida eterna é conhecer a Cristo. É como se Jesus dissesse, Pai, eu quero que eles entendam que a vida eterna é conhecer você. Eu quero que a Flávia, que as mulheres como nós, que o mundo inteiro entenda que a vida eterna é conhecer você. Que o céu é te conhecer, Pai. Olha isso, né? E Jesus não orou somente pelos 12 discípulos, ele orou por mim e por você. Olha só isso, ele orou por nós, né? Ele para aquela oração que ele vinha vindo, é como se ele estivesse falando assim, olha, Pai, cuida da Flávia, Pai, cuida da Soraya, cuida da Fernanda, cuida da Alessandra, cuida da Patrícia, cuida de todas as mulheres, de todos os homens, de todos os teus filhos amados, cuida deles, Pai, porque eles precisam de Ti.
Tem noção de quem é Jesus? Tem noção do que ele fez? Jesus é como se ele se identificasse, né? Um homem comum, ele se identificasse conosco. Ele para a sua agenda lotada, dá uma pausa nela, no auge da sua carreira ministerial, para orar por mim, por você. Né? E ele não só orou pelo que ele estava vendo, ele orou também pelo que viriam a crer nele. Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus é esse? E o que ele ora? A fim de que todos sejam um. É isso que Jesus quer, que nós sejamos um. Né? Jesus orou para que eu tivesse o mesmo nível de comunhão que ele tem com o Pai. Isso é muito fantástico. Isso é demais. Olha, a unidade que Cristo propõe é que eu e você vivamos no Pai, assim como ele, como o próprio Jesus vive, desde antes de todas as coisas serem criadas. Ou seja, ele quer que nós tenhamos a mesma comunhão com Deus que ele tem com Deus. A mesma comunhão que ele tem, ele quer que eu e você tenhamos também. É fantástico a gente imaginar e a partir de tudo isso que a gente vem estudando, entender e tentar compreender o tamanho desse amor, né? O tanto que Deus nos ama, né? Ele nos ama como ele ama Cristo, como ele ama seu Filho unigênito. Tem noção disso? Que é esse mesmo amor com que ele ama a mim e a você. Né? E diante desse amor, né? Diante disso que a gente vem estudando, é como se Jesus estivesse dizendo, não só para mim e para você, mas ele estivesse dizendo assim, olha, ei, você que está longe, você que está longe dos meus caminhos, você que não está seguindo as minhas pegadas, pode vir viver o que eu vivo. O Pai ama você da mesma forma que ele me ama. Né? E eu abri mão da minha glória para poder te levar comigo para junto do Pai. Né? Eu lhe dou a glória de ser um com o Pai da mesma maneira que eu sou. Minhas queridas, é difícil chegar até aqui, a gente não sabe, o nosso coração vem inflamando, né, diante de Jesus, e a gente só pode resumir esse livro falando Jesus. O que a gente está fazendo aqui? Jesus. O que a gente quer da nossa vida e para a nossa vida? Jesus, Jesus e Jesus. E quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu quero conhecer e eu quero que você vá junto comigo. E eu não sei cantar. Se fosse a Soraya, né, ela podia acabar essa palavra, esse trecho, essa série, cantando louvor, que dá origem a esse livro, né? Então, como eu não sei cantar, eu vou ler para vocês. E eu te convido depois a ouvir. Tá? Ele começa assim. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. É assim que eu encerro essa série. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e eu quero conhecer Jesus. Um abraço. Obrigada por esse tempo juntos. Deus te abençoe. Me fazem